Vamos louvar ao Senhor, declarando que Ele é a estrela da manhã, Ele é o pão da vida, Ele é o Galileu, aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou. Que grande amor! Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou, e eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo a quem? Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, ele, Jesus, Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, se renda, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, a Ele, a nossa estrela da manhã, a raiz de Davi, o nosso Senhor Jesus, adoramos. Cante assim comigo. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Senhor, eis-me aqui outra vez diante
de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. O que? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, meu Senhor, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. O que, meu querido? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, oh, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, diga, dizer que te amo, me derramar, diga que precisa, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, Senhor, dizer que és formoso. Oh, nós nos derramamos diante de ti, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Meu querido, que assim como nesta canção nós iremos cantar, nós possamos nos desprender de tudo que nos impede de estar na presença de Deus. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não deseja mais estar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.
rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. O que? Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante glória, glória, glória. Vamos declarar que Ele é santo, santo. Tu és santo, tu és santo, Senhor. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Onde você estiver agora, levante as tuas mãos, abra a tua boca e cante, clame pela glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, nós clamamos pela tua glória, clamamos pela tua presença. Oh Senhor, nós queremos a tua presença, a tua glória mais em nossas vidas. Mais de ti, Senhor. Aleluia. Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor. Mais uma vez por aqui, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam bem. E tá aí mais um ano que se iniciou e tenho certeza que o Senhor é conosco. O Senhor até aqui tem nos sustentado, tem guardado as nossas vidas. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando a sua casa e que nós continuemos cultuando aquele que é digno de toda honra, toda glória, né? Daquele que tem o direito de receber todo o louvor e adoração, a Ele a honra, né, queridos? Glória a Deus por isso, que a nossa vida venha a ser ali como um sacrifício vivo ao Senhor.
E glória a Deus por isso. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. Então, já peço aí que você fique atento, sua mente aberta, seu coração fervoroso no Senhor. E com certeza, queridos, a gente vai passando pelas dificuldades aí, mas sabendo que o Senhor é o Deus de provisão que vem suprindo as nossas vidas. Então eu quero, já aproveitando, orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, e assim também como pelas crianças, é o que nós costumamos fazer. Eu quero orar também pela palavra do Senhor, a palavra viva de Deus, que ela possa a cada dia impactar as nossas vidas e trazer uma mudança, né, queridos? A mudança de direção, né? Se nós estivermos indo no sentido errado, que a palavra venha trazer ali discernimento às nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, muito obrigado. Eu te dou graça por todos os dizimistas, os ofertantes, Senhor, aqueles que fielmente têm trazido na tua casa, Senhor, as suas ofertas, os seus dízimos. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades, Pai, assim como o Senhor também supre a vida da igreja, porque a igreja é do Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, que nós possamos a cada dia sermos usados pelo Senhor, impactando também outras vidas, sendo exemplo para outras vidas, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelas famílias, que o Senhor esteja trazendo ali provisão, Senhor, aqueles que estão em falta, Senhor, na sua dispensa, nas suas necessidades básicas, Senhor Deus. Usa-nos, ó Pai, também como um canal de bênção, ó Deus, nestes dias, no nome de Jesus. Nós cremos também, Senhor, que a cada dia, nós como igreja, nós vamos nos levantar com um projeto, com ações, Senhor, não apenas com palavras, Deus, mas que o Senhor estando no meio de nós, com o teu mover, Pai, nós faremos grandes coisas, ó Pai, no teu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelas crianças. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado nas nossas vidas, no nosso entendimento também, Senhor, aquilo que nós devemos instruir a eles, assim como a tua palavra diz que nós devemos instruí-los. Pai, seja no levantar, seja no deitar, ou seja, no dia a dia, a responsabilidade é nossa, ó Pai, de transmitir as tuas verdades. Deus, nós cremos que em breve nós estaremos mais próximos ainda uns dos outros e auxiliando também os teus pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, assim como o Senhor declarou. Muito obrigado, Pai. Eu oro pela tua palavra, que o teu Espírito Santo venha sobre aqueles que estão ouvindo, Senhor, trazendo sabedoria, entendimento, aonde quer que estejam, Senhor, que o Senhor possa derramar as bênçãos na vida deles, ó Pai, no nome de Jesus. Que tudo seja feito para a glória e louvor do teu nome, pois só tu és digno, ó Pai. Só tu és digno de merecer toda essa adoração, Deus. Nós não fazemos, Senhor, não pela nossa força, nós não fazemos, Senhor, não porque nos convém fazer, mas porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou, ó Pai. E nós devemos servir com amor, com dedicação, para a glória do teu nome. Glória a Deus. Que todos que estejam ouvindo, Pai, possa, em nome de Jesus, receber com o coração totalmente aberto e com a mente ali pronto, Pai, para causar uma transformação. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero trazer uma passagem, primeiramente do livro do profeta Isaías. Não sei se você já ouviu falar sobre a cana quebrada e a torcida que fumega, mas tem sim essa passagem e é justamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Isaías capítulo 42, se você tiver com uma Bíblia aí, que você possa acompanhar conosco. Isaías capítulo 42, logo no início, a partir do versículo 1.
A palavra do Senhor, ela declara em Isaías, um pouquinho antes, no capítulo 41, ela vem falar de um homem, de um servo, e que tudo indica que essa passagem está falando do imperador, daquele que governava o Império Persa, que é Ciro. Mas no que diz respeito a Ciro, a palavra de Deus estava declarando que o Senhor ia usar aquele rei, o rei da Pérsia, para ali trazer libertação ao povo de Israel que estava, né, aos judeus que estavam ali como cativos na Babilônia. Então, Ciro foi, na verdade, o imperador ali que conquistou a Babilônia e promulgou ali o decreto para que o povo judeu retornasse para sua terra, para Jerusalém, saindo aí da escravidão da Babilônia. Mas no capítulo 42, que é justamente o que eu vou ler, queridos, vai mencionar também um outro servo. Mas, quando a gente olha todo o contexto, aqui tudo indica que é falando claramente de Jesus, daquele que viria que como um servo também, mas esse para libertar todo o povo, não apenas os judeus, mas tanto judeu como gentio. Então eu vou ler a partir do versículo 1, Isaías 42, diz assim: Eis o meu servo a quem sustenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará ou louvará a voz pelas ruas. Não quebrará, olha só, queridos, presta atenção. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui em outra versão. Na versão de Almeida, revista e atualizada, ela vai dizer o seguinte, esse versículo 2. A partir do versículo 2, diz assim: Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E olha só o 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Olha só que interessante, queridos. Então, essa passagem está falando diretamente de Jesus, do servo Jesus, que ele viria e ele ia trazer o direito aos gentios. Então, tanto o direito aos judeus, que já estava profetizado, mas também a todos os povos, porque gentios seria, nesse caso, os não-judeus. E é interessante que podemos destacar algumas coisas dessa profecia de Isaías, e entre essas coisas que podemos destacar de início, é que a palavra do Senhor diz, meu servo. Então, a profecia se referindo a Jesus como o servo. E nós sabemos, queridos, que Jesus foi o servo obediente. Fala também aquele a quem eu sustento, né? Aquele a quem o Senhor está sobre ele, está nele. Ele diz também o meu escolhido. Ou seja, queridos, Jesus foi escolhido para um propósito específico. E o próprio Senhor Jesus, ele declara em João capítulo 6, versículo 38, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A palavra do Senhor também diz que esse servo é aquele a quem o Senhor se compraz, ou seja, o Senhor tem grande alegria nele. Esse é o servo, o Jesus, a quem a profecia se refere. Agora, a gente percebe também, queridos, que aqui está a Trindade, o Deus Trino, porque ele diz que o próprio Deus está dizendo que ele colocará
o Espírito em Jesus, ou seja, o Espírito Santo está sobre Jesus. A palavra de Deus diz: pus sobre ele o meu Espírito. Então a gente vê aqui Deus agindo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra do Senhor diz também que ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, tem uma palavrinha no original que diz que o Senhor, ele estabelecerá mispá, ou seja, é um direito, uma verdade, uma justiça. Então, a palavra do Senhor está profetizando que esse servo obediente, que ele trará justiça sobre a terra, ele trará o direito sobre a terra. E o que ele vai fazer, queridos? Que é um texto que nós vamos explorar um pouquinho mais. Diz que não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega. Em outra versão vai dizer o pavio que fumega. Agora, como podemos explicar de forma rápida o que seria isso? Então, queridos, nós podemos pegar, por exemplo, naquela época, a cana quebrada, digamos assim, que era um tipo de bambu. Eu acredito que todos conhecem aí, ou já ouviram falar, já viram uma foto. Mas vamos pensar como um tipo de bambu que esse bambu era utilizado, por exemplo, poderia ser utilizado, né? Aqui só um exemplo, querido, como uma vara de pescar. Poderia ser utilizado naquela época como uma forma de produzir flauta, por exemplo. E pense bem, se durante esse processo da produção da flauta, ou durante esse uso dessa cana, né, desse tipo de vara, ela se rachasse, né, tivesse ali uma pequena rachadura, é o que a palavra de Deus está dizendo. A cana, ela já está quebrada. Por isso ele está dizendo, não esmague a cana quebrada. Então a cana já está quebrada. Então, se você pegar, por exemplo, uma vara de pescar ou uma flauta, nesse exemplo que eu dei, se tivesse uma rachadura, ou seja, se quebrasse, o que você faria? Você poderia me responder, certamente eu ia jogar fora. Porque não servia mais para nada. Eu não ia conseguir fazer o som da flauta. Eu ia correr o risco também, já que ela estava quebrada, de, durante o momento que eu estou pescando, né, só um exemplo, ela se quebrasse ainda mais, eu perderia aquela vara, perderia o anzol. Então, o que a gente iria fazer? O que as pessoas naquela época fariam? Já que a cana estava quebrada, elas iriam esmagar a cana. Por quê? Porque não servia para nada. Então, queridos, nós faríamos a mesma coisa. Nós íamos pegar aquela cana e nós íamos esmagar aquela cana. Então, existe uma diferença entre a cana quebrada e a cana esmagada. A cana quebrada está se falando de uma rachadura. E a cana esmagada, ela está falando justamente de dividir as partes. Terminar de romper. E o que a palavra do Senhor está dizendo? Que esse servo, Jesus, ele não esmagará a cana quebrada. Agora, tem um outro exemplo. E a torcida que fumega? Ou o pavio que fumega? Então vamos pensar, por exemplo, queridos, um candeeiro, uma lamparina, como alguns dizem, né? Existem vários tipos. Mas nós sabemos que, para aqueles que ouviram falar, conhecem, no século passado era muito comum as pessoas terem, né, lamparinas, candeeiro em suas casas, pelo menos na zona rural. E esse candeeiro, queridos, era utilizado, na maioria das vezes, um combustível chamado querosene. Então eles pegavam ali uma vasilha, faziam aquele candeeiro daquela vasilha, junto com aquela vasilha fazia um cordão de algodão,
era o mais comum, e eles colocavam querosene ali dentro. Então, a partir do momento que tinha o querosene e o algodão ali sugando o querosene, estava pronto o candeeiro, aquela vasilha. E eles utilizavam nas noites, né? Na sala, na cozinha, tinha aquele candeeiro aceso, porque não tinha energia elétrica. Né? Hoje em dia não é tão comum isso, mas há alguns anos atrás, principalmente na zona rural, era muito comum, e eu já vi muito disso. Então, queridos, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus, ele não apagará a torcida que fumega. Então, essa torcida, esse pavio, já está ali fumaçando, já está terminando aquele combustível. E é interessante que eu presenciei isso, porque quando o querosene ia terminando, subia ali uma fumaça, começava a ficar preto, o fogo ele começava a ficar bem baixinho. Então, aquele candeeiro, aquela lamparina, ela ia se apagando. E o que é que as pessoas tinham que fazer? Ou colocaria mais querosene, ou terminava de apagar, ia lá, apagava, né? Não com a mão, mas colocava alguma coisa ali, para que aquela fumaça não continuasse ali, ia impregnar toda a casa, ia ficar com um mau cheiro. A palavra do Senhor está dizendo que Jesus não apagará, o Senhor não apagará a torcida que fumega, que está ali fumaçando, que está ali quase nas últimas, né, queridos? Agora, nós podemos nos perguntar, né? Você pode estar se perguntando, Adeilton, mas quem é a torcida que fumega e quem é a cana quebrada? Vamos lá em Mateus, porque Mateus falou justamente dessa profecia. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 15. Tem uma declaração de Mateus justamente dessa passagem. Eu vou ler a partir do versículo 15. Que diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguia e todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, olha só que interessante, queridos. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Olha só, queridos, a Trindade aqui novamente. E ele anunciará justiça às nações. Então, não era só para os judeus, está dizendo que as nações, todos os lugares. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão sua esperança. Glória a Deus. Então, queridos, encerra aqui falando que em seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus, os gentios, ou seja, os demais povos, os não-judeus, colocaria a sua esperança, queridos. Todos nós, todos os povos devem colocar a sua esperança em Jesus. É Ele, o Senhor é a nossa esperança. Então, Mateus declara também essa profecia, dizendo que, claro que a intenção, né, para os líderes daquela época, né, para os fariseus, que muitos gostavam, costumavam sair pelas ruas e fazia questão de serem vistos por suas ações, aqui está declarando que em Jesus ele não vai fazer dessa forma. Não, a intenção dele não é sair gritando pelas ruas para mostrar isso, não. Mas o foco de Jesus é: não esmagará a cana quebrada,
não apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça, e em seu nome os gentios colocarão a esperança, queridos. Então, a cana quebrada e o pavio que fumega são todos nós, são todas as pessoas. Queridos, e a gente se faz uma pergunta: quantas canas quebradas não tem por aí? Quanto pavio que está fumaçando, que está ali no limite, que está se apagando, existem por aí? Quantas pessoas, queridos, que em algum momento sofreu, está quebrado, está magoado, está triste com algo, está decepcionado com algo, e assim como uma cana quebrada, perdeu a esperança em algumas coisas, perdeu a esperança em algumas pessoas. Alguns dizem perder a esperança na igreja. E acredite que tem aqueles que dizem perder a esperança neste mundo. Queridos, esses são como uma cana quebrada, uma cana rachada. Mas preste bem atenção, queridos, a cana, ela era produzida próximo a ribeiros de água, próximo à região que tinha umidade, porque ela recebia muita umidade. Então ela recebia aqueles nutrientes. Então, queridos, ainda que você esteja decepcionado, ainda que você esteja como uma cana quebrada, lembre-se disso, que Jesus, ele vai olhar para a cana quebrada e ele não vai esmagar a cana quebrada. Nós, as pessoas, muitas vezes nós esmagamos a cana quebrada. Nós magoamos outras pessoas, nós magoamos aqueles que estão próximos de nós. É o quê? É esmagando a cana quebrada. Talvez a cana já está naquela situação, a pessoa já está numa situação difícil, complicada, e chega outro e, em vez de ajudar, ela está esmagando a cana. Então a palavra do Senhor está dizendo que com Jesus não é dessa forma. Jesus não faz dessa forma. Jesus não vê como o homem vê. Jesus não age conforme o homem, o homem age. Não. Com Jesus é diferente. Agora, queridos, outra pergunta. Nós não poderíamos fazer dessa mesma forma? Então vamos separar. Da mesma forma que existem aqueles que estão magoados, quebrados, decepcionados, existem também aqueles que decepcionam. Queridos, apesar de tudo isso, nós precisamos entender que existe um Deus que é maior do que essas coisas. Que apesar das decepções, apesar da tristeza, o Senhor é um Deus de alegria. O Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus de justiça. E a própria palavra do Senhor falou que o Senhor manifestará a sua justiça. O Senhor promulgará a sua justiça. E claro, queridos, que esse dia chegará. Enquanto esse dia não chega, queridos, lembre e se alegre que o Senhor, ele não veio para quebrar, para esmagar, melhor dizendo, a cana quebrada. Ele não veio esmagar e jogar fora e dizer, olha, você não serve para nada. Como muitos dizem, você é um Zé Ninguém. Não, com Jesus é diferente. Como muitos dizem, olha, você não presta para nada, você é uma decepção. Não, com Jesus é diferente. Jesus não vê, não enxerga como nós enxergamos. Jesus não veio para esmagar a cana quebrada. Queridos, e o pavio que fumega? Quando a gente pega, por exemplo, o candeeiro, o combustível do candeeiro, que é o querosene, é aquele que dá luz, é aquele que clareia um local, e a palavra do Senhor diz que nós devemos ser luz em meio às trevas. Você deve ser luz em meio às trevas, queridos. Então talvez a sua luz, o seu brilho, está quase apagando.
Às vezes chegou no limite e está como aquela fumaça preta, daquele pavio que não tem mais o combustível, daquele pavio que não tem mais o querosene. E ele não acende mais, ele está se apagando. Ele não brilha mais o ambiente. O ambiente, quando ele chega, ele não consegue transmitir essa luz, ou seja, ele não consegue ser o exemplo, ele não consegue transmitir essas verdades, querido. E eu não sei se você está dessa forma, como um pavio que fumega, como um pavio se apagando, como um candeeiro que não tem o combustível para brilhar. Mas saiba disso, queridos, que Jesus também, ele não apagará a torcida que fumega. Jesus não apagará o pavio que fumega. Não, então, se Jesus não apaga o pavio que fumega, então Jesus coloca mais combustível. Jesus coloca mais ali energia. Jesus coloca mais vida. Para quê, queridos? Com a finalidade de que você venha brilhar. Porque essa é a nossa função, esse é o nosso ministério. Esse é o ministério de todos. Brilhar em meio às trevas. Ser luz em meio às trevas. Agora, queridos, eu oriento também que da mesma forma que aqueles que estão sem brilho, que estão apagando, que estão decepcionados, queridos, dessa mesma forma, se você está firme no Senhor, e eu creio que você está, glória a Deus por isso, você que é firme na fé, forte na fé, queridos, olhe com bondade, com compaixão, para aqueles que estão se apagando, para aqueles que estão como cana quebrada. Por quê? Porque esse, queridos, é o desejo do Senhor. Porque da mesma forma que o Senhor não esmaga a cana quebrada, e da mesma forma que o Senhor não apaga o pavio que fumega, o desejo do Senhor é que também nós venhamos agir dessa mesma forma. Nós venhamos agir dessa mesma forma. Foi uma das instruções de Jesus aos apóstolos. Ser o sal da terra, ser a luz que brilha em meio às trevas. Agir com amor, com compaixão. Então, queridos, lembre disso, que embora você pode ter passado por uma situação difícil, você pode, durante esse caminho, durante o processo que o Senhor tem tratado a sua vida, ainda que cause dor, ainda que cause tristeza, mas a vontade do Senhor, queridos, é que nós cresçamos no Evangelho. É que nós sejamos pessoas maduras, que nós venhamos suportar as adversidades, as batalhas, ainda que tenha dias que são dias de trevas, brilhe a luz que está em você, brilhe o amor que está em você. Ainda que existam dias difíceis, queridos, e não foi somente nos nossos dias, não está sendo somente nos nossos dias, perdão, mas se nós olharmos, queridos, para a vida daqueles primeiros cristãos, muitos irmãos que davam a sua vida para morrer por causa do Evangelho. Hoje, talvez nós passamos por uma situação, nós nos decepcionamos por certas situações, mas isso, queridos, não é nada em comparado ao que muitas pessoas passaram, ao que muitas pessoas serviram de tocha para receber um reino eterno. Muitas pessoas que foram decapitadas, muitas pessoas que viraram, que se tornaram mártires. Por quê? Porque eles tinham a sua mente, queridos, eles tinham o seu coração voltado para o alto.
eles pensavam um pouco mais longe. E muitas vezes, com algumas coisas, sabe por que nós nos decepcionamos com algumas coisas? Eu sei, queridos, que tem situações que é difícil e talvez eu possa estar falando de algo que eu nunca vivi. Eu entendo isso. Cada um de nós temos experiências diferentes. Mas, queridos, algumas coisas que nós passamos é justamente porque o nosso coração está somente nas coisas desta terra. O nosso coração está somente por um momento, por um breve período de tempo. Mas nós devemos pensar e viver ao contrário, queridos. Nós devemos ter um estilo de vida que aponte para o alto, que todos os dias nós venhamos nos avaliar. Senhor, como eu tenho andado nos teus caminhos? Senhor, será que eu tenho esmagado canas quebradas? Senhor, será que eu tenho apagado pavios que está ali nos seus últimos momentos, que está ali nas suas fumacinhas se apagando? Será que em vez de eu ajudar, em vez de eu pôr combustível, em vez de eu pôr vida de Deus naquela pessoa, será que eu não estou agindo, queridos, como alguém que apaga o pavio que fumega, a torcida que fumega? Então que nós venhamos nos avaliar diante dessa palavra, porque a vontade do Senhor, queridos, é que nós nos tornemos parecidos com Ele no caráter, queridos. Glória a Deus por isso. Eu não sei se nesses últimos anos você passou por situações difíceis, que você viveu como uma cana quebrada, mas lembre disso, que você viveu como uma torcida que fumega, mas eu quero te encorajar, queridos, lembre dessa palavra, que o Senhor Jesus é aquele que não apaga a torcida que fumega e nem esmaga a cana quebrada. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero convidar você que talvez um dia se frustrou e dizer que, independente do que aconteceu, o convite de Jesus ainda está de pé. Jesus não vai esmagar, terminar, destruir a sua vida. Não, porque a própria palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz que todos aqueles que o Pai der a Ele, Ele não perderá, não lançará fora. Mas o Senhor, que Ele está de braços abertos para te receber. Não importa como você esteja nesse momento, mas o Senhor quer te abraçar, te encher do Espírito Santo para que você tenha ali uma vida de Deus correndo em suas veias. Amém? Assim como no início, aquele rei, o Ciro, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, para que eles retornassem para Jerusalém. Este Jesus, o servo do Senhor, obediente, justo, que agirá com todos os povos, todas as nações, não apenas judeus, queridos. Então, o Senhor está de braços abertos para te receber. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração, queridos, que você que ouviu essa palavra e estava até aqui triste, decepcionado, queridos, lembre disso. Jesus está de braços abertos te esperando. Ele não vai esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Nós cremos nisso. Nós cremos nessa declaração que o Senhor é conosco e que o Senhor não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Dessa mesma forma, Pai, Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós em algum momento que nós agimos como pessoas que apaga o brilho, que muitas vezes toca em outras vidas de forma que não deveria, magoando, Senhor, trazendo tristeza, Pai. Não é. Nós cremos que o Senhor tem algo melhor para nós
e que nós possamos nos avaliar também, o nosso coração, como está, se está decepcionado com algo, Senhor, ou com Teu Espírito Santo, vem com o Teu mover, ó Pai, no nome de Jesus, e traz esta restauração, ó Deus, que nós, assim como o exemplo da flauta, ó Pai, nós venhamos, ó Deus, alegrar novamente o ambiente, trazer, Senhor, aquela música suave, e também, ó Pai, assim como o pavio que fumega, que está sem o combustível para brilhar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos enchendo, ó Pai, no nome de Jesus, para que nós possamos brilhar em meio às trevas. Oh Deus, recebe o Teu Filho, mesmo desta forma, Pai, mas que o Senhor venha colocar o Espírito Santo de Deus para que ele tenha uma vida restaurada e transformada no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem firmes nas pegadas de Jesus. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos.